Bom dia. Hoje nós vamos meditar no livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Nós vamos a partir daí. Esse versículo, se vocês observarem no site, ele está o versículo de ontem, que vocês viram no site. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Paulo, o antigo Saulo de Tarso, quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus, quando ele estava indo para Damasco, até para prender os cristãos, aqueles que eram do Evangelho, aqueles que viviam e pregavam a palavra de Cristo, quando Cristo chamou, convocou. Quando nós sempre falamos, Deus não deixa ninguém enganado, a palavra de Deus é muito clara. O Senhor disse assim, que ele era um vaso escolhido por ele e que levaria a palavra a reis, autoridades, e que ele viria como era bom sofrer pelo nome de Cristo. E nós sabemos que, claro, excetuando Cristo, a Bíblia foi o que mais sofreu, somente Paulo, ninguém sofreu mais do que Paulo. Inúmeras vezes Paulo foi preso, inúmeras vezes Paulo apanhou, foi apedrejado. Paulo passou por todo tipo de coisa. E no final da vida dele, ficou anos na prisão, foi preso em Jerusalém, transferido, depois já queriam matá-lo, depois foi transferido para Roma, onde veio a falecer. Tá? Então ele é um dos que mais sofreu, não creio que o que mais sofreu. Inclusive em 2 Coríntios, ele conta mais ou menos alguma vez as lutas dele. Em 2 Coríntios 11, ele fala, são servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte, várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus, tá? Não era do romano, mas dos judeus, 39 açoites, ou seja, porque ninguém podia ser açoitado, o castigo não podia ser mais de 40 chicotadas, era 40 menos 1, que é 39, porque depois de 40 a pessoa possivelmente não suportaria e morreria. Então só isso, né, no limite, o máximo da sentença de açoite, ele levou 5 vezes. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado. E quando nós falamos em pedras, gente, as pessoas imaginam que é pegar essas pedrinhas e jogar. Mas eram pedras mesmo, enormes, que jogavam tentando matar, que era para matar a pessoa. O objetivo das pedras era para matar. E ele, na Bíblia nos conta essa história, quando ele foi apedrejado, eles pensaram que ele estava morto, ele também de tanta coisa, ele ficou quieto ali. Aí, como eles já pensavam que tinham matado ele, e deixaram ele ali. Aí mais tarde os companheiros dele chegaram, o levantaram e seguiram em frente. Ele continuou pregando, ele não parou. 3 vezes fui espancado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios,
perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Então é alguma coisa que ele fala do que ele conta. Só que aqui, quando ele está falando aqui, ele não conta ainda depois, foi o final da vida dele na prisão. E ele foi tão consciente que ele sabia, quando ele foi para Jerusalém, Deus já tinha mostrado para ele, ele falou, não, eu sei que minha guarda em Jerusalém são prisões. Outros profetas vinham falar com ele, não sobe a Jerusalém não, que Deus já nos mostrou que você vai preso. Ele falou, não, é o que Deus propôs para mim, eu não vou fugir. E ele foi. Ele foi seguir o caminho mesmo sabendo o que iria acontecer. Então este homem, e depois que ele se converteu, ele foi um fiel. E tudo ele fazia para pregar o evangelho. Prova tal, gente, que eu muito me admiro hoje, todas as vezes que ele preso, que ele era chamado para ser interrogado, ele não ficava ali clamando, eu sou inocente, me deixa embora, nada disso. Ele pregava o evangelho. Ele na prisão, ele pregou para soldados, para guardas, ele pregou para governadores, ele pregou para reis, para rainhas. Através dele, na prisão, ele pregou para muitas autoridades. E muitas se converteram, se renderam a Cristo através da pregação dele. E ele ficou, realmente, todo mundo sabia que ele defendia o evangelho, que era o evangelho verdadeiro que ele pregava. Hoje nós falamos muito de Paulo, mas nós deveríamos procurar seguir o exemplo dele. É ser fiel ao evangelho, não temer. Hoje eu vejo os pregadores modernos têm medo de pregar a verdade. Por que tem medo de pregar a verdade? Se pregar, a igreja vai esvaziar, o templo vai esvaziar. E eles estão comprometidos, eles precisam de dinheiro, o negócio deles é a oferta, o dízimo. Quanto mais gente, melhor. Por isso constantemente estão fazendo campanhas, pregam a prosperidade, que é uma maneira de estar pedindo mais dinheiro, e as campanhas mentirosas, fraudulentas, mas não pregam o evangelho verdadeiro. Paulo pregava o evangelho, ele não precisava de cantor famoso, ele não precisava estar apresentando nenhum pregador famoso para levar o evangelho, não. Ele chegava e falava, o negócio, a pregação sempre desde o início, desde João Batista, é arrependei-vos. Jesus começou pregando, arrependei-vos, arrependei-vos e converta o Senhor para ser salvo. O evangelho nós pregamos sobre salvação. Nós não estamos pregando sobre as coisas daqui. Porque o evangelho não fala sobre isso. Então Paulo foi um defensor do evangelho, um defensor ferrenho. E todos sabiam, tá? Muitos tinham inveja. Inveja porque através dele o evangelho estava sendo pregado. Muitos tinham inveja da posição dele, só não queria estar no lugar que ele estava, sofrendo, preso. Mas tinha inveja do que ele estava fazendo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ouçam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Então já muitos irmãos, muitas pessoas convertidas, agora já tinham mais coragem de pregar com intrepidez. Não vão seguir o exemplo do irmão Paulo. Vamos pregar o evangelho. Não podemos ser tímidos. Temos que ser intrépidos. E pregava o evangelho também. E isso trazia o que? Alegria. Trazia felicidade para Paulo. Mesmo na prisão, ele se sentia alegre quando ficou sabendo que os irmãos estavam também, agora animados, todo mundo pregando o evangelho, quando viu que ele estava fazendo isso. É verdade, contudo, que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade,
imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Outros, tinha muitos que pregavam o evangelho firme, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, a verdade, mas já outros já estavam preocupados, assim como tem muitos hoje, para mim não falar, eu diria quase que a maioria, pregam um evangelho diferente, um evangelho por ambição, um evangelho para agradar, um evangelho água com açúcar, não o evangelho verdadeiro. Ele prega um evangelho de inúmeras promessas, só que essas promessas dele não são bíblicas, não são promessas do Senhor, não são promessas que está aqui no evangelho. Nós vemos hoje muito teatro, muito show, muitas campanhas, muita hipocrisia nos templos, nas igrejas, e o povo gritando, e o povo dizendo oba, o povo dizendo glória a Deus e aceitando. Igual Paulo está falando, tem muitos que pregam a verdade. Nós vamos encontrar muitos irmãos verdadeiros que pregam o evangelho, que mostram quem é Cristo, que apresenta a verdade. Mas também tem muitos aí que nós vemos, principalmente nos grandes templos, que pregam uma outra coisa que não é o evangelho de Cristo. Nós temos que estar conscientes que nós temos que aprender a pregar o evangelho para as pessoas, apresentar Jesus, e não pregar com mentira. Ah não, a pessoa está endividada, cheia de dívida, ah não, vem para a igreja que Deus resolve. Mentira. Ah não, você está assim, não, é para a igreja Deus resolve. Não, não é assim. O que nós queremos falar é que não, converta-se, abandone o erro, abandone o pecado, para que você possa ser salvo, para que você possa ser livre, para que você possa também ressuscitar como Cristo ressuscitou. É isso que nós temos que pregar. É a verdade do evangelho, a verdade de Cristo. E não essa mentirada que hoje pregam por aí. Chama as pessoas, ah não, você está endividado, vem para a igreja. Vem, Deus vai resolver. O cara está endividado, chega lá, ainda tem que dar dinheiro, já está endividado sem nada, ainda tem que participar de campanhas, tem que participar de sacrifícios, e só piora a situação dele. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é não arrependa-se. Arrependa-se. Todavia, que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei. Nós sempre vamos nos alegrar quando alguém está pregando o evangelho. E mesmo estes que estão pregando o evangelho falso, mentiroso, Deus o está usando, acaba usando o que eles pensam fazer de uma forma, acabam sendo usados por Deus, porque são muitas pessoas que começam a frequentar estes templos e a partir dali ter uma noção aproximar do que é Jesus e saem dali, buscam Jesus, vão para outros templos, para outros templos e buscam Jesus e vêm servir o Senhor. E começa a lutar em busca da salvação. Isso é o motivo de nos trazer alegria, nos trazer felicidade, quando vemos que pessoas estão se convertendo realmente a Cristo, quando estamos vendo que pessoas realmente estão entregando a vida delas a Cristo. Isso é motivo de alegria. Versículo 19, pois diz Paulo falando aqui ainda, pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Falou, olha, a minha esperança é Cristo. E quando Paulo escreveu aqui aos Filipenses, ele estava preso, estava na cadeia lá em Roma. Falou, agora eu não sei o que vai acontecer, mas o fato é ter que pregar o evangelho. E não importa se na minha vida, se eu permanecer vivo, eu vou continuar pregando, vou engrandecer o nome do Senhor
através dos meus atos, das minhas atitudes e da maneira de eu viver. Mas se eu vir falecer, Cristo será engrandecido através da minha vida, através da minha morte. Então, para Paulo, ele fala para ele não importava. Ele preocupava em servir a Cristo. Ele entregou a vida dele a Cristo. Se Cristo tirar a vida dele agora, que tira, ele vai estar engrandecendo o Senhor. Se não quiser, vai continuar aqui pregando o Evangelho. Veja esse homem que, mesmo preso, a preocupação dele era pregar o Evangelho. A preocupação de Paulo era só esta: pregar o Evangelho para todos, tá mandando carta para os irmãos, incentivando a continuarem firmes, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. O nosso problema é que nós olhamos para as nossas dificuldades. Nós falamos em Paulo, mas nós não tiramos o exemplo dele. Se nós estamos com uma enfermidade, nós gostamos de lamentar essa enfermidade. Se nós estamos com um problema financeiro, nós gostamos de ficar lamentando esse problema financeiro. Se nós estamos com um problema familiar, ficamos lamentando, mas durante esse tempo nós não aproveitamos para pregar o Evangelho. Nós deveríamos continuar. Estamos com problema, sim. Se o Senhor vai resolver, se o Senhor resolver, glória a Deus. Se não resolver, glória a Deus. Nós vamos continuar falando de Cristo, mostrando Cristo, apresentando o amor de Cristo. Aí tem pessoas que chegam para mim: pastor, como é que eu vou estar falando de Cristo? Falar que Cristo é bom, que Deus é bom, se Ele não restaurou meu casamento, se Ele não me curou dessa enfermidade, se ele... Mas e quem disse que o Senhor prometeu resolver todos os problemas? É muito claro para todos nós que nós teríamos aflições, que nós teremos problemas, que nós teremos lutas. Mas nós temos que proclamar o Evangelho. Nós temos que mostrar o Evangelho. Eu não tenho que estar mostrando para as pessoas: não, só vitória, não. Não existe isso. Não biblicamente falando, não no Evangelho de Jesus Cristo. Existe isso aí nem teologias loucas, daí que eles estão criando aí doutrina de homens. Não existe isso, não, porque a pessoa está nessa situação, não pode pegar. Em todo o tempo pregue. O Paulo estava na prisão, estava na cadeia de lá, ele não saiu, não. Quem conhece a história de Paulo sabe que lá ele morreu. Ele foi sentenciado à morte. Ele não saiu mais da cadeia. Ele estava preso. Mas em todo o tempo ele não parou de pregar o Evangelho. Ele não parou de incentivar, cobrar das igrejas. Ele mandava carta para as igrejas, ele mandava carta para os irmãos, incentivando: vamos proclamar o Evangelho, vamos viver o Evangelho verdadeiro. Isso até o último momento da vida dele. Mas agora nós, não, qualquer coisinha nos torna infelizes. E tem uma hipocrisia tão grande, quando eu vejo pessoas dizer: não, Cristo fez isso para mim, eu não quero. Desde quando Cristo tem a obrigação, tem o dever de estar dando alegria, felicidade para você, de resolver o seu problema, pagar suas dívidas? Não. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Nós somos servos. Servo faz uma coisa, ele serve. Então que ele fala: guarda com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, viver em Cristo. Ou morrer para ir para o encontro de Jesus, glória a Deus. Aí pessoas: não, eu tenho medo. Tem certas coisas que eu não posso fazer, eu não posso falar. As pessoas vão ficar contra mim. E daí que fique? Não vão se levantar se eu falar isso, as igrejas vão se levantar, o pastor ficar com problema. Eu tenho que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é Evangelho para agradar ninguém, eu quero agradar Jesus somente. Essa é a verdade. Se vamos sofrer, vamos ser discriminados, escarnecidos, sendo motivo de piada. Problema. Se eu vou perder o emprego. Se eu vou acontecer problema. Cristo é a prioridade na minha vida. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar de Cristo, eu tenho que falar do amor de Cristo. Eu tenho que falar de salvação. Eu tenho que chamar, convocar o povo a viver em santidade, abandonar os erros, abandonar os pecados, abandonar o que não presta. Santidade, santificação. A palavra do Senhor diz: sede santo, porque o Senhor é santo.
E sem santidade ninguém verá Deus. É a palavra do Senhor. Temos que abrir os nossos olhos. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Mas já não sei o que escolher. Sinto-me proclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Falou, não, a minha vontade seria de partir, agora encontrar Cristo, viver lá com Ele. Mas por causa de vocês que eu tenho que ainda estar pregando o Evangelho, incentivando, falando do amor de Cristo, ainda é melhor que eu não fique mais um tempo com vocês aqui ainda. É melhor que eu não parta ainda. Mas eu queria partir logo ao encontro de Cristo. Minha prioridade é Cristo. E se a nossa prioridade é Cristo, nós temos que aprender a adorá-lo, Ele, viver de acordo com a palavra dEle. Só que nós falamos isso de boca. Cristo não está sendo a nossa prioridade é a nossa saúde, a nossa prioridade é dinheiro, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é a nossa família. A nossa prioridade é tanta coisa, mas não é Cristo. E sendo que deveria ser Cristo. Igual Paulo fala, não, minha prioridade é Ele mesmo. Eu quero estar com Ele, mas por amor a Ele, por amor a vós, eu vou continuar fazendo a obra dele, que Ele me manda pregar. Isso nós estamos ouvindo de um prisioneiro. Agora, às vezes, nós somos prisioneiros temporários de um problema na família, de um problema na saúde, um problema financeiro, qualquer coisa. Aí nós paramos de falar. Algumas pessoas chegam, não, como é que eu vou falar de Cristo se eu não tenho o que mostrar? Mostre Cristo, apresente o Evangelho, fale dele, fale a verdade e você não vai esconder no que você está com problema. Está com problema sim daí. Mas o Cristo falou que não teria problema. Servir a Cristo não quer dizer ausência de problema, não, muito. Pelo contrário. Nós apresentamos muitas desculpas para não viver o Evangelho. As pessoas também são muito enganadas, porque vão em templos aí, onde eles oferecem um monte de coisa. Ah, não, Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Aí a pessoa não recebe, vai questionar o pastor e falar, não, porque você não teve fé. Sua fé foi pouca. Eles enganam essas mentiras. Jesus chamou e falou, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Quem quer seguir Jesus tem que carregar a cruz. É cruz. Ele não falou assim, ah não, é paz, alegria, fica em paz, vai dar tudo certo. Ele não pega a sua cruz. E aí nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Vou ficar mais um tempo, vai incentivando, porque através de mim, o louvor, a maneira que vocês vivem, a maneira que vocês pregam, a maneira que vocês ensinam, o Evangelho cresça cada vez mais. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânime em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à nossa fé. Olha, sejam homens verdadeiros, mulheres verdadeiras do Senhor, agem em conformidade com o Evangelho. Se eu sair daqui algum dia e for encontrar com vocês, eu tenho orgulho de ver a obra de vocês. Se não, que eu só ouço, que eu fique sabendo, mas que eu tenho orgulho. Permaneçam firmes na fé. Então, a alegria de Paulo era essa, que as pessoas permanecessem no Evangelho. Assim também nós temos alegria, nós temos felicidade quando encontramos. Nós sabemos que pessoas estão firmes. A noite está no Evangelho. Eu fico alegre, feliz, quando eu fico sabendo que pessoas saíram dessas falsas igrejas, esses falsos templos,
desses falsos profetas. Fala, pastor, estou indo agora, estou procurando uma outra igreja. Ou estou até meditando em casa, estou assistindo pela internet, mas aquela igreja que eu estava indo, não estou indo mais. Porque hoje tem muitos falsos profetas. Muitos anticristos. Muitas falsas igrejas. Pregam tudo, mas não pregam esse evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que rasga, machuca, que fere, mas nos conduz para a vida. Para eles, isso é sinal da perdição. Entretanto, para vós, de salvação. Isso vem da parte de Deus. Ah, não, porque evangelho é esse que você está, que você é pobre. Você continua pobre. Você não melhorou nada. Que evangelho é esse? Ah, isso não é evangelho, não me interessa. Para eles do mundo eles falam isso, mas para nós não. Esse é o evangelho da salvação. Esse é o evangelho da vida. Esse é o evangelho da riqueza eterna. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A graça de Cristo. A graça de Cristo. Quando para nós crermos e sofrermos por causa do Evangelho. Nós somos acusados, somos isolados, abandonados, escarnecidos. Principalmente, como Paulo também sofreu, como nós lembramos em 2 Coríntios 11, pelos falsos irmãos. São os falsos crentes. As falsas igrejas que pregam uma outra coisa, não, eu sou isso, eu tenho que ter isso. Mas a Bíblia nos fala outra coisa. Nós temos que sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus diz, pega a sua cruz. Jesus sofreu, carregou sua própria cruz. Nós temos que carregar nossa cruz. Lutas teremos. Batalha nós teremos. Mas se permanecermos firmes, nós alcançaremos vida. Teremos vidas em Jesus. Foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Saber que os verdadeiros cristãos, qualquer parte do mundo, estão passando por lutas, estão sofrendo, estão combatendo. O verdadeiro cristão não desiste. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós pegamos, nós não olhamos para trás, seguimos Jesus. Não importa o que aconteça, não importa as ameaças, não importa o que sobrevenha, nós continuamos. Não podemos olhar para trás. Se nós ficarmos olhando para trás, ah não, antes eu vou fazer assim, antes eu tinha isso, antes eu tinha aquilo, antes era melhor. Ah não, fulano vive melhor. Então nós não somos dignos dele. E dignos de Cristo. É como ele disse, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. E aquele que não larga pai, mãe, filho, esposa, mas como está lá em Mateus 10, não é digno de mim. Às vezes nós ficamos preocupados em agradar as pessoas, agradar parentes, agradar amigos. A nossa prioridade é Cristo. Eu não vou agradar filho, eu não vou agradar pais, eu não vou agradar esposa, eu não vou agradar marido, eu não vou agradar amigo, quem quer que seja. Primeiro o Senhor. Eu faço o que o Senhor manda. Aquilo que Ele determina é verdade. Aquilo que Ele determina é que nós temos que fazer. Temos que observar que tipo de evangelho estamos vivendo. Se é o evangelho de Jesus Cristo ou se é outro evangelho, que são vários evangelhos. O evangelho das igrejas, os evangelhos das denominações, as doutrinas várias aí. Mas nenhuma vale nada o que vale o evangelho de Jesus Cristo. Pensa nisso e procura colocar em prática. Qualquer dúvida nós esclarecemos à luz da Bíblia. É aqui que tem as respostas. Por isso em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.